Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, professor Eduardo, dando sequência ao nosso curso de diagnóstico e análise de micro e pequenos negócios, né? É importante nós entendermos que nós estamos aí na metade do curso, né? Todo micro e pequeno negócio, na realidade, ele é uma empresa. E se ele é uma empresa, toda empresa é uma organização, conforme nós já aprendemos lá no primeiro módulo, né? Ou seja, se é uma organização, todo micro e pequeno negócio, ele é composto de pessoas e de recursos que compartilham um objetivo comum, né? Ah, mas o que diferencia uma organização de uma empresa? O micro e pequeno negócio, ele é formal, é formalizado, ele tem um número que a gente chama de CNPJ. Então, nós vamos fazer o diagnóstico e análise. Análise é investigar, detalhar, né? O diagnóstico é ir lá identificar os possíveis problemas que o nosso micro e pequeno negócio tem. E a análise é detalhar esse negócio, entender melhor esse negócio e propor uma solução para esse negócio. Então, quando a gente fala de micro e pequeno negócio, nós falamos de organização, falamos de empresa, que nós aprendemos no módulo 1. Como é que eu pego essas pessoas e esses recursos que compartilham o objetivo comum do micro e pequeno negócio e faço com que eles alcançam esses objetivos comuns? Nós precisamos dos princípios organizacionais, que é a missão, a visão, que é o farol, né, e os valores. Também aprendemos no módulo 2 os conceitos de problemas e os conceitos de método, né? Se tem pessoas, tem recursos para compartilhar um objetivo comum, possivelmente vão surgir diversos problemas dentro dos nossos pequenos e micros negócios. Esses problemas fazem parte do nosso diagnóstico. Nós vamos ter que ir lá no pequeno micro negócio, conversar com as pessoas e identificar os problemas. O que é um problema, ô professor? Problema é o resultado indesejado de um determinado processo. Lembrando o que é isso? Lembra do processo de fazer doce da casa de doce da avó Guilhermina? Quando o doce sai certinho, não deu problema. Quando o doce tem algum evento lá dentro da transformação, pode gerar um doce com problema. Esse é o problema. O que a gente tem que fazer no diagnóstico é identificar esses problemas. E depois, no módulo 3, nós falamos do ciclo PDCA, que na realidade é um método que nós iremos utilizar para resolver os problemas. O método de 4 etapas: planejar, executar, verificar e agir, né? Dá um exemplo. Lembra do arroz? Que nós temos a receitinha do arroz lá no planejamento. Fizemos a receitinha do arroz, aí vamos executar a receitinha do arroz dentro da execução, dentro do PDCA, da etapa do. Depois verificar se aquela receita produziu o arroz que nós gostaríamos que fizesse, né, que fosse, né? Se deu certo, eu padronizo aquela receita. Se não deu certo, eu mudo a receita e rodo tudo de novo. Então, esse é o PDCA. 4 etapas, 8 fases, né? E todas as atividades. Agora, no módulo 4, nós iremos... Módulo 4 e módulo 5 é o módulo que eu vou dedicar à principal etapa do PDCA. Repito, principal etapa do PDCA, que é a etapa de planejamento, que ela corresponde ao diagnóstico e à análise que estamos propondo no nosso curso. Nós vamos diagnosticar os problemas e analisar esses problemas e propor soluções para esses problemas através do plano de ação, que está dentro da fase de planejamento, ok? Então vamos lá. Bom, dando sequência, lembrando que a primeira etapa do PDCA, que é o planejar, eu coloquei ela em 2 módulos, o módulo 4 e o módulo 5. Módulo 4, nós vamos falar de 2 fases do planejar: identificar o problema e analisar o histórico desse problema. Depois, no módulo 5, nós vamos identificar a causa raiz desse problema e traçar um plano de ação. Tá joia? Então, voltando aqui para esse módulo, o objetivo desse módulo é principalmente levantar e analisar todas as informações
relacionadas a esse objetivo e tentar resolver os problemas que nós iremos encontrar aí no decorrer do nosso diagnóstico e da nossa análise. Tá joia? Então, nós vamos seguir um mapinha, só lembrando que esse mapinha ele é fundamental, eu te aconselho a imprimir esse mapinha e nós vamos seguir as atividades, essas etapas de atividade. Só para nos posicionar, nós estamos na etapa de planejamento, na fase de identificação do problema. Que atividades que nós vamos executar agora? Atividade, mão na massa. Então, a primeira atividade é definir o problema a ser resolvido e a segunda atividade é estabelecer uma meta para a solução desse problema. Eu vou ter uma relação de problemas, que é o resultado da primeira atividade. Vou descrever lá todos os problemas que eu encontrei no micro e pequeno negócio. Como que eu faço isso? Vou lá, entrevisto, as pessoas vão falar, o que não falta são problemas. Temos problemas. E aí nós vamos estabelecer uma meta. O que você espera que esse problema alcance quando resolvido? São as duas atividades que nós iremos executar aqui. Aí nós vamos pegar aquele formulário, lembra do formulário do PDCA? O formulário está aí disponível para você. Você vai pegar o formulário e preencher lá o problema e a meta desse problema. Nessas duas atividades. Vamos dar sequência lá. Muito simples mesmo. Esse é o formulário, só para você entender, nós estamos lá na etapa de planejar, no item 1, identificação do problema. Aí na atividade 1.1, definir o problema. O que eu gostaria que você fizesse é uma relação. Vai na empresa, na micro e no pequeno negócio, faça uma relação dos problemas. Depois, pegue um desses problemas e jogue aqui no formulário que você identificou. Está havendo atraso nas entregas dos produtos. Beleza, esse é o problema. Coloca lá. Atraso nas entregas dos produtos. Esse é o problema. Tá joia. Identifique a meta que você quer estabelecer para resolver esse problema. O produto está indo com 2 dias de atraso. A meta é zerar, não quero que tenha atraso. Então, todo produto tem que ser entregue no prazo correto. Então, essa é a meta que você vai estabelecer na atividade 1.1 e na atividade 1.2 que nós vamos jogar para dentro do formulário. Muito simples, muito facinho, né? Aqui, ele é tão simples que às vezes vai falar assim, mas professor, mas isso aí outras empresas usam? Toyota usa. Esse modelo nasceu na Toyota, no Japão, a Honda usa. As grandes empresas nacionais e multinacionais utilizam exatamente o PDCA para resolver os seus problemas do dia a dia. Poxa, se essas empresas são empresas de sucesso, por que não podemos seguir os mesmos caminhos delas e também usar o PDCA? Obviamente que aqui eles usam o PDCA com um grau de complexidade muito maior, para resolver problemas muito mais complexos. Não é o nosso caso ainda, mas lembre-se, nós chegaremos lá, tá? Beleza, então vamos para a fase 1, identificar o problema, né? Aqui precisamos voltar lá no segundo módulo, o que é o problema? O resultado indesejado de um processo. Então, vai na empresa, visita a empresa, converse com as pessoas da empresa e faça uma relação de todos os probleminhas encontrados. Não tem problema, faça lá vários probleminhas, porque se pediu a nossa ajuda, tem problema. Então, faça a relação, uma relação gigantesca lá, tá? E depois nós vamos pegar um desses problemas e trabalhar sobre esse problema específico. Nessa fase, nós vamos definir o problema a ser resolvido e também estabelecer a meta. Primeiro, definiu a relaçãozinha dos problemas que eu coloquei aqui na atividade 1.1, todos os problemas. No meu caso específico, eu tenho problemas pessoais, profissionais e organizacionais como exemplo. Então, pessoais, falar inglês, melhorar controle financeiro. Profissionais, melhorar a comunicação, melhorar o aprendizado. E organizacionais, reduzir perdas, aumentar a satisfação do cliente, aumentar a satisfação do colaborador e assim sucessivamente. Vou escolher um. Isso, como é que você achou isso aqui, Eduardo? Fui lá na empresa, conversei com as pessoas e eles me passaram esses problemas. Agora eu escolho um. Peguei um aqui, eu vou pegar o primeiro, falar inglês. Esse é o primeiro. Então, esse é o problema que eu irei
rodar o PDCA agora para ele, tá? Então eu vou lá no formulário colocar lá, problema a ser resolvido, falar inglês, beleza? E aí eu vou para a segunda atividade dessa fase 1, que é estabelecer uma meta. Tá, quero falar inglês? Em quanto tempo? Em quanto tempo? Ah, eu quero falar inglês em 2 anos, em 3 anos. Eu estabeleço uma meta. A meta que eu estou estabelecendo para o falar inglês, eu estabeleci 12 meses. Poderia ser 6 meses, poderia ser 2 meses, poderia ser 2 anos, 5 anos, não sei. É importante se estabelecer uma meta, porque o problema ele vai estar resolvido quando a gente cumprir aquela meta específica. Talvez nessa fase você pode ter, nessa atividade, né, ter um pouquinho de dificuldade, você pode pedir ajuda para as pessoas das empresas que eles vão deixar claro isso para você, tá? Aqui nós encerramos a primeira fase, que é a identificação do problema, cumprindo as 2 atividades. Fizemos a relação do problema e escolhemos um problema da relação e definimos a meta para esse problema, tá? Aí está o resultado disso tudo no nosso formulário. Agora nós vamos para a fase 2, ainda estou dentro do planejamento, fase 2, analisar o fenômeno. Dentro de analisar o fenômeno, a atividade que eu deverei executar é analisar o histórico do problema. Eu não consigo falar inglês? Mas por que eu não falo inglês? Poxa, já fiz tantos cursos, por que eu não consigo falar inglês? Então, eu vou analisar esse histórico, escrever. Como é que eu faço isso na minha consultoria? Você vai ter que ir lá. Por que isso ocorre? Que jeito que isso ocorre? Há quanto tempo isso ocorre? Você vai perguntando e vai preenchendo. Coloca todas as informações no nosso formulário, tá? Então, nessa fase 2 da análise do fenômeno, né, a atividade que nós vamos realizar nessa fase, lembra? Método, sequência de passo. Exemplo de um método, fazer arroz. Segue a receitinha, segue a receita. Então, qual a atividade que eu vou fazer? Analisar o histórico do problema, tá? Fiz a análise do histórico do problema, né? Investiguei há quanto tempo esse problema está ocorrendo. Isso é importante que isso seja feito de vários ângulos, de várias perspectivas. Ouvir não só a pessoa que manifestou o problema, mas outras pessoas também. Colher o máximo de informações possíveis sobre o problema, porque isso vai te ajudar na hora de traçar o plano de ação. Possivelmente, essa atividade é uma das atividades mais demoradas, né? E quanto melhor feita essa atividade, a probabilidade de você ter sucesso no teu plano de ação para resolver é muito maior, tá? E aí eu jogo o resultado dessa minha análise dentro do formulário, que é o item lá, ó, fase 2, análise do problema, atividade 2.1, análise do histórico do problema. Está descrito lá todo o histórico do problema que eu tenho com relação a falar inglês. Pronto, preenchi ela lá. Simples, né? Extremamente simples, não há dificuldade alguma. E aí, pessoal, nós chegamos agora ao final dessa etapa nossa do planejamento. Nós fizemos, na realidade, dentro do planejamento, as 2 primeiras fases. Identificação do problema e analisar o histórico do problema. E produzimos 3 atividades, conforme o mapinha que eu passei para você. Imprima o mapa e vai ticando as atividades. Ó, feita. E vai preenchendo o formulário. Pode parecer, num primeiro instante, nossa, mas é isso. Você vai ver o resultado que isso vai te proporcionar para que você possa ajudar o micro e pequeno empresário na solução dos seus problemas. Lembre-se, lembra que eu falei lá no módulo 2? Lembra? A empresa que consegue resolver os seus problemas está à frente do concorrente. A empresa que consegue resolver os seus problemas está à frente do concorrente. E nós iremos trazer a solução desses problemas para essas empresas. Tá joia? Então, aqui encerramos esse módulo 4 e aguardo vocês aí para dar continuidade no módulo 5. Até lá!